Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala, galerinha! Estamos ao vivo, estamos de volta para mais uma aulinha de física. Queria começar com os boa noites aí, né? O pessoal tá presente. A Ivonete Marinho, Maria Fernanda, Fábio Chaves, grande vascaíno, grande Fábio, Vinícius Anjos, Maxwell, Rafaela, Carla Santos, Lena, o Virlen, Manu, Alexis, Bruno Vicente, todo mundo presente aí. Nosso mestre da física, tamo junto, boa noite, mestre R9, o Vitor Alflen. Pô, não tô mais R9 não, hein, Vitor? Aqui, ó. Ah, papai tá cabeludo, hein? Papai tá ficando cabeludo, hein? Olha lá, Vanessa Bastos, todo mundo presente, obrigado aí pela presença de vocês, né? Jaci tá aí também. Jaci tá aí, ó, Flamengo jogando, ele tá aí na aula, é isso aí, Jaci, é o foco. Eric Souza, perguntando se eu gosto de matemática. Pô, me amarro em matemática, né? Professor de física não tem como não gostar de matemática, né? Bom, hoje a gente vai continuar falando aí de eletrodinâmica, né? Na última aula a gente falou sobre corrente elétrica, tá? E hoje a gente vai apresentar aí as leis de Ohm. Então a gente está entrando aí nos assuntos de circuitos, né? Daqui a pouco a gente vai começar a falar nos circuitos. Malu falou que eu tô focado na academia. Isso aí, eu tô focado, hein? Até agora não mudou nada não, mas vamos ver. Tô na esperança. Quem sabe um dia, né? Bom, pessoal, o estudo dos circuitos, ele vai se basear muito aí nas leis de Ohm, né? Na verdade, na primeira lei principalmente. Então, essa lei que eu vou te apresentar hoje é a lei, cara, fundamental da eletrodinâmica. A gente vai usar ela, a primeira lei de Ohm, a gente vai usar ela até o final da eletrodinâmica, tá? Então, eu começo conversando com vocês naquele clássico sisteminha lá, aquela clássica situaçãozinha onde você tem uma bateria, né? Você tem aqui uma bateria, que o que que é uma bateria? Um lado, por exemplo, você tem átomos com excesso de elétrons, né? Isso, inclusive, é um modelo mais didático, né? Para você entender. Isso que eu monto aqui é um modelo didático para você entender, mas imagine lá uma caixa com vários elétrons, né? Sobrando de um lado, e do outro lado os átomos estão com falta de elétrons. Então, eu vou desenhar assim bolinhas como se fossem espaços vazios onde não tem elétrons, né? Então, consequentemente, os átomos aqui estão positivos. Está faltando elétrons, né? Eles estão positivos, certo? Então, você está juntando a fome com a vontade de comer, né? Porque você, de um lado, tem muitos elétrons sobrando e do outro lado tem muitos elétrons faltando, né? Cara, essa diferença aí, né, de elétrons sobrando de um lado e faltando do outro, é o que a gente vai chamar de DDP, tá? DDP
que tem como abreviação. Saque a partir de R$ 50 do seu FGTS com a antecipação Saque Aniversário da Meu Tudo. O dinheiro cai na conta em até 24 horas. Contrate pelo aplicativo. Sabe aquele momento que você precisa pagar alguém e a sua conta tá mais vazia do que geladeira de universitário? Com o cartão do Nubank dá pra fazer Pix no crédito e pagar em até 12 vezes. Ou transformar o limite do cartão em dinheiro na conta, tipo agora. Perfeito para quando aparece um encanador, um borracheiro, um problema de última hora. Ou só a vida adulta mesmo. Abra o app e saiba mais. Mas é um termo que a gente utiliza também. Inclusive, até em algumas questões das provas, ele utiliza desse termo. Tá? Bom, e aí o que você faz? Você liga lá os dois polos, né, passando por um fio, e vamos supor que esse fio aí, né, tá ligado numa lâmpada. Tá? Então você tem aqui essa lâmpada, ó, que é basicamente assim. E aí o que vai acontecer? Vai ocorrer um movimento de elétrons através desse fio, né? Esse movimento de elétrons é o que a gente vai chamar de corrente elétrica, tá? A corrente elétrica é medida em amperes, a gente viu isso na última aula. A DDP é medido em volts, né? Deixa eu colocar isso aqui, ó. A DDP, ela é medida em volts, certo? E quando esses elétrons eles passam pela lâmpada, a lâmpada ela vai oferecer uma certa resistência para a passagem da corrente. Essa resistência ela vai ser medida em ohm, tá? Vai ser representada aí por essa letra grega chamada ômega, tá? É o ômega maiúsculo. E aí é o seguinte, galera, o Ohm, ele escreveu a primeira lei de Ohm, tá? E essa primeira lei de Ohm, ela diz o quê? Cara, o Ohm viu isso experimentalmente, tá? O Ohm, ele percebeu que essa DDP e a corrente elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Ó, né? Ele percebeu que esse cara aqui, ó, e esse cara aqui são diretamente proporcionais. Ou seja, ele pegava, por exemplo, uma mesma lâmpada e aí ligava em baterias diferentes, né? Dava voltagens diferentes. O que acontecia? Passava uma corrente diferente. Mas toda vez que ele dobrava a DDP, dobrava a corrente. Toda vez que ele triplicava a DDP, triplicava a corrente, certo? E esse cara aqui, ele era constante, né? Esse cara aqui, a resistência, ela é constante para esses materiais que ele trabalhou. Então ele percebeu que essa resistência era algo que dependia do próprio aparelho. Então, quando você vai lá comprar uma lâmpada, a lâmpada tem uma resistência, né? E essa resistência não vai mudar mais. Se você troca a tomada, vai trocar a corrente, mas a resistência é fixa. E aí, com isso, você pode até, por exemplo, desenhar um gráfico, né, dessa resistência. Um aparelho que tem resistência, que é muito utilizado, o aparelho que é basicamente ele é basicamente uma resistência. Ele é muito utilizado em circuitos. A gente chama de resistor. Tá? O resistor é um dispositivo, é um aparelhinho que tem as funções dele, tá, no circuito. E o resistor, ele é um aparelhinho que ele basicamente tem resistência.
Essa é a função dele. Quando esse resistor ele é ômico, tá? Quando esse resistor é ômico, significa que ele é constante, ou seja, que ele respeita essa primeira lei de Ohm. Existem resistores em que a resistência varia, porque ele esquenta, ele pode dilatar, enfim. Mas a gente basicamente não vai trabalhar com isso. A gente só vai trabalhar com os resistores que são ômicos, ou seja, resistores que são constantes, tá? Então, o resistor ômico é um resistor constante, como está nessa equação aqui. E aí, com isso, a DDP e a corrente são grandezas diretamente proporcionais. E aí eu posso, por exemplo, desenhar um gráfico, né, desse resistor. O gráfico desse resistor teria essa cara aqui, ó. Ó. Seria uma reta que sai da origem. Por quê? Olha lá. Para uma determinada corrente, bom, aqui é a corrente, ó, em amperes, né, e aqui é a DDP, em volts. Então, assim, para uma determinada corrente, você vai ter uma determinada DDP. Se você aumenta a corrente, triplica, por exemplo, a corrente, vai triplicar a DDP. De maneira que quando você jogar aqui, você vai ter que encontrar a mesma resistência. Ou seja, tanto faz, né? Se você está jogando o primeiro ponto ou o segundo ponto. De qualquer maneira, quando você jogar na equação aqui, você vai achar o mesmo R. Né? Esse gráfico aqui mostra que o I são diretamente proporcionais e o R é constante. Tá? É a resistência que a gente chama de resistência ômica. Beleza? Então, essa é a resistência ômica. Tá? Beleza, essa é a primeira lei. E aí, exemplo disso. Vamos ver o exemplo. Já, para a gente ver como que isso aparece. Essa não, vamos ver aqui. Ó, essa questão 2 aqui. Olha lá. A fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa um número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial, DDP, corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de 1 metro. De forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência, sendo a de maior resistência a mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para a de maior resistência. Como teste para o sistema, são utilizados 3 possíveis vias para uma viagem de A até B, com os valores de DDP e corrente conforme a tabela. Aí está aqui a tabela. Então, ó, cada rota tem uma resistência. Então, cada rota é como se fosse um resistor, que é um dispositivozinho, um aparelhozinho que tem resistência. Então, cada rota tem uma resistência. Quando você pega, né, esse resistor, por exemplo, e liga ele numa DDP, vai passar uma corrente, certo? E essas grandezas se relacionam através de quem? O igual RI. Ou seja, como é que eu posso achar a resistência de cada rota? Para achar o R, o que eu faço? Pego o I que está multiplicando e passa para lá dividindo. Então o R vai ficar DDP vezes corrente. Se você pegar a DDP e dividir pela corrente, você vai achar a resistência de um resistor. Ele, de forma análoga, ele criou aqui um aplicativo, tipo esses aplicativos, né? Tipo o Waze, né? Que é o mais famoso aí. Ele criou tipo um aplicativo onde ele utiliza
de forma análoga à primeira lei de Ohm, e ele classifica qual é a rota que o trânsito está maior, sendo aquela rota de maior resistência, certo? Olha lá, você tem então entre aspas, né, a DDP de cada rota, e você tem a corrente de cada rota. Ele quer que você coloque em ordem crescente, né? Aqui, ó. Ou seja, da menor para a maior resistência. Então vamos calcular as três resistências, pô, usando isso aqui, ó. Primeira lei de Ohm. Para você achar a resistência, basta dividir a DDP pela corrente. Então, por exemplo, a rota 1. Quem vai ser a rota 1? É você pegar a DDP1, que é 510, e dividir pela corrente, que é 4. Certo? 510 dividido por 4, cara. Dividir por 4 é você dividir por 2 duas vezes, né? Dá 255, vai dar 127,5. Pronto. Quem vai ser a rota 2? A rota 2 vai ser a DDP da rota 2, que é 680, dividido pela corrente, que é 4. Né? 680 dividido por 4 vai dar, divide por 2 duas vezes, né? Vai dar 340, 170. Tá? E quem vai ser a resistência da rota 3? Mesma coisa. Pessoal, essa questão caiu no Enem, tá? Uma questão que caiu no Enem. E ele ainda fala para você, ó, que é de forma análoga à primeira lei de Ohm. Quer dizer, a lei de Ohm. Você tinha que lembrar que era só a primeira. Então ele te diz até o que você vai ter que usar para resolver essa questão. Olha lá. 570, ó, que é a DDP, 75, perdão, dividido por 3. Né? 575, deixa de ser preguiçoso, né? Deixa eu apagar aqui, na moral. Olha lá. 575 dividido por 3. E aí, quanto é que dá isso? 75 dividido por 3 dá 25. 500 dividido por 3 dá 166. 166 com 25 vai dar 191. Enfim, se fosse, se fosse 570, daria. 570 daria, por exemplo, é, se você dividir 210 dá 70, né? Falta 360 e dá 120, dá 190. Então, se fosse 570, dava 190. Como é 575, dá 191 e uns quebrados. Aproximadamente 192. Que você não precisa nem fazer essa conta fiel mesmo, né? Porque ele quer que você só coloque em ordem crescente. Então, pô, tu já vendo que já dá quase 190, né? Tu já não precisa nem terminar de fazer a conta, tu já sabe que é maior que os outros. Então você já sabe que a rota 3 é a mais congestionada. E a rota 1 é a menos congestionada. Portanto, o gabarito, em ordem crescente, letra A. Né? Como a galera tá mandando ali. O Alan Almeida, bora Major. É isso aí, Alan, tamo junto. Entra lá pra gente jogar uma partidinha depois, né, Alan? Então, é 191,6 a Vilma Duarte. Obrigado, Vilma. É isso, aproximadamente 192, pronto. Tá certo? Então, essa é a primeira lei de Ohm, gente. U é igual a RI. DDP igual a resistência vezes corrente. Por exemplo, é por isso a lei de Ohm, ela te explica, por exemplo, por que você não pode pegar um aparelho que tem que ser ligado a 110 e ligar a 220. Né? O que acontece? Você pegar lá um secador de cabelo, né? Secador de cabelo horroroso. Aí você pegou um secador de cabelo, vamos supor que ele tem que ser ligado
a 110 volts. Só que aí você vai lá e ó, liga na tomada e adivinha? Essa tomada é de 220. O que que vai acontecer? Cara, você tá dando, ó a setinha aqui verde, ó. Você tá dando o dobro de tensão que o secador precisava. Consequentemente, vai passar pelo secador o quê? O dobro de corrente. E aí você vai passar o dobro de corrente, né? Vai queimar o secador, certo? Agora, o contrário não acontece. Imagine que você pegou, sei lá, um aparelho de micro-ondas. Ó, né? Aparelho de micro-ondas aqui, aquele, o visorzinho e a portinha aqui. Aí vamos supor que esse aparelho de micro-ondas ele tem que ser ligado a 220. Só que aí você pega esse aparelho e liga no 110. O que que vai acontecer? Ele não vai queimar. Por quê? Você está dando metade da voltagem que o micro-ondas precisa. Se você está dando metade da voltagem, vai passar metade da corrente. Ele não vai queimar, ele só não vai funcionar direito. Então aqui, ó, vou botar assim, não funciona. Por quê? Porque, ó, metade da DDP, né, você está dando metade da DDP, vai resultar em quê? Metade da corrente. Ó, pô, é difícil escrever isso aqui, cara. Olha lá. Metade da DDP, metade da corrente. Certo? Agora, e o secador? O secador, ele, vou botar entre aspas aqui, ó, ele queima. Certo? Por que que ele queima? Porque você forneceu o dobro da DDP. E aí, se você está dando o dobro da DDP, o que que vai acontecer? O secador vai receber o dobro da corrente. E aí, o dobro da corrente, cara, é, vai esquentar muito, né? Porque são muitos elétrons. Dobro da corrente. Vai esquentar muito, porque lembra, a corrente não é o fluxo de elétrons? Está passando muitos elétrons ali, parte daquela energia vira calor. Então esquenta muito a plaquinha ali, os dispositivos ali do secador de cabelo e ele queima. Certo? Beleza. Então, ó, visto isso, tem mais uma lei para a gente ver, que é a segunda lei de Ohm. Então, vamos ver aqui a segunda lei de Ohm. Ó, primeira lei, segunda lei. Vou botar assim, ó, na caixinha, né? E vou aumentar um pouquinho a letra. Ó, ó, segunda lei de Ohm, tá? O que diz a segunda lei de Ohm? Negrito, itálico e vermelho. Vamos
Ué, não dá para selecionar isso? Gente, juro que eu tô tentando. Ah, pronto. Deve estar cheio de raiva aí, né? Caraca, seleciona aí. Juro que eu tentei. Pronto. Segunda lei de Ohm. O que que diz a segunda lei de Ohm? Cara, o Ohm, ele percebeu o seguinte. Ele percebeu, pô, já que essa resistência ela é constante, né? A resistência ômica, já que esse cara aqui ele é constante, ele depende do quê, né? Por exemplo, se ele pegar um monte de fio, um monte de resistor, vamos lá, um monte de condutor, imagina que ele pegou umas barras metálicas, né? E aí ele foi ligando nas tomadas. E aí ele dava uma DDP, passava uma corrente. Aí ele dobrava a DDP, dobrava a corrente. Triplicava a DDP, triplicava a corrente. Enfim, né? Ele foi mexendo com a DDP, foi mexendo com a corrente e o R era sempre constante, certo? Mas o R era constante para aquele condutor. Sei lá, vamos supor, vou inventar aqui, vamos supor que era uma barra de prata, tá? Aí ele, de repente, agora pegou uma barra de ouro e fez o mesmo teste. A mesma barra, assim, do mesmo tamanho, mesmas dimensões, só que era de ouro. Quando ele fez o teste, ele achou uma resistência constante, mas uma resistência diferente da primeira. Aí ele pensou, opa, essa resistência, então, depende do material, porque se é prata, dá um valor. É constante, mas é um valor. Se é ouro, a resistência é constante, mas é outro valor. Aí, chumbo, sequeira, cobre, cada material diferente influenciava nesse valor constante da resistência. Beleza. Depois ele fez o seguinte: pegou duas barras de prata, ou seja, então as duas já têm o mesmo material, só que uma ele botou o dobro do comprimento da outra. Opa! Como uma tinha duas vezes o comprimento, na hora que ele fez o cálculo, essa dava o dobro da resistência. Então, quem tinha o dobro do comprimento tinha o dobro da resistência. Aí ele começou a escrever isso. Pô, peraí então. Ó. Primeira coisa, essa resistência depende do material. Cada material vai ter uma certa resistividade, ou seja, cada material vai oferecer uma dificuldade para a passagem da corrente, né? Uma dificuldade diferente. Então, o ouro já facilita mais do que a prata, do que o cobre, enfim. Então, a resistência, ele primeiro percebeu que a resistência dependia do material. Aí ele botou uma letrinha aí para simbolizar isso, que é o Rho. Essa letra aqui chama-se Rho, do alfabeto grego. E essa grandeza é conhecida como resistividade. O que é a resistividade? Cara, a resistividade depende do material. A resistividade, gente, é o oposto da condutividade. Né? Quem tem alta condutividade, consequentemente, tem baixa resistividade. A resistividade é justamente o quanto aquele material impede a passagem da corrente. Então, tu concorda que quanto maior a resistividade do material, mais resistência tem? Então, a primeira coisa que ele escreveu foi que essa resistividade ela é diretamente proporcional a essa resistência. Materiais mais resistivos resultam em corpos com maior resistência, mais resistência elétrica, tá? Então a resistividade, eu vou botar aqui, ó, depende do material. E isso aqui é tabelado, né? Geralmente, tá? Aí depois ele viu que dependia também do comprimento, né? Por exemplo, o comprimento da barra. O comprimento ele vai chamar de L. Então depende do comprimento. Ó, vou trocar a cor aqui, ó. O comprimento do corpo, né? Do resistor, do condutor. Então o comprimento
Se você tem o dobro do comprimento, tem o dobro da resistência. Beleza. Por fim, o que ele fez? Ele pegou uma barra mais fininha e uma barra mais grossa. A Milena está perguntando, professor, vou decorar a fórmula ou o Enem vai me disponibilizar na hora? Não, Milena. A primeira, tanto é que aqui naquela questão que a gente fez, ele só falou que era a primeira lei de mas ele não vai te dar a fórmula, não. Ainda mais essas fórmulas assim, que são muito usuais, entendeu? Você vai ver que você vai usar muito isso. Se você está estudando eletrodinâmica, você vai usar toda hora U igual a RI. Então, assim, acredite em mim. Decorar que U é igual a RI é o menor dos seus problemas. De tanto você fazer as questões, essa fórmula com certeza você não vai esquecer. Entendeu? Bom, o L é o comprimento. E aí ele percebeu que fios mais grossos, condutores mais grossos, permitiam a passagem mais facilitada do elétron. Óbvio, né? Pensa no condutor aí como se fosse um túnel, né? Como se fosse o caminho do elétron. Pô, se o elétron está passando como se fosse um cano, né? Se o elétron está passando por um cano mais largo, fica mais fácil passar. Mais fino, fica mais difícil. Então, ele percebeu que essa resistência ela era inversamente proporcional à área. Esse A aqui, ó, é a área, tá? No singular, não é no plural, áreas. Senão a galera que é tricolor aí começa a chorar. É a área. A área do quê? Da seção transversal. Em outras palavras, da espessura, né? É a área da espessura. Olha lá, a Mirelle tá falando, nunca entendi eletrodinâmica. Mirelle, não é difícil não. Dá para você entender. Ó, a área é dada em metro quadrado. O comprimento é dado em metros. Essa resistência ela é medida em ohm, tá? E o Rho, a unidade no sistema internacional dele vai ser o ohm vezes metro. E aí você tem o Rho L sobre A, né? É a fórmula da resistência. Que é aquela formulazinha que a galera que não esquece a quinta série, né? Aquela quinta série que habita em nós, acaba sempre lendo rápido, né? Rho L sobre A fica Rho L sobre A. Certo? Isso é a resistência. Cara, essa resistência, ela tem uma característica interessante, né? Essa resistência, além dela ser constante, ela vai criar o que a gente chama de efeito Joule, tá? O que é o efeito Joule, pessoal? O efeito Joule, ele é uma transformação de energia elétrica, ó, transformação de energia elétrica em energia térmica. Em outras palavras, a resistência esquenta, certo? Ela vai dissipar energia elétrica em forma de calor. É isso que o efeito Joule está dizendo. O nome disso, né, é efeito Joule, tá? Então, energia elétrica em energia térmica. Isso é o efeito Joule. Perfeito? E o que é o efeito Joule, professor? É uma característica da resistência, tá? As resistências, como característica, o que elas fazem? Elas transformam energia elétrica em energia térmica, tá? Elas, então, realizam o tal do efeito Joule. Isso, olha lá. O Berlim
lá da casa, direto da Casa de Papel, mandou aí. Perfeito, Berlim. Lembrou da resistência do chuveiro. É isso. O chuveiro tem uma resistência. O secador de cabelo, que eu acabei de desenhar aí, tem uma resistência. O o ferro de passar, tem uma resistência. Então, assim, aquecedores, né? É, nem sempre, nem sempre aquecer é um problema, né? Existem aparelhos que eles colocam uma resistência justamente com essa finalidade, né? De aquecer, certo? Mas outros dispositivos não. Por exemplo, eu estou com o meu PS5 está aqui do meu lado, né? No videogame. Aqui dentro tem a placa do PS5, tem o processadorzinho dele, né? Tem as coisas ali. Cara, quando passa a corrente, inevitavelmente esses dispositivos têm resistências elétricas, né? Então, se eles têm resistência, parte da energia elétrica vira calor. Isso não pode, né? Esquentar muito. Se o seu videogame esquenta muito, ele acaba queimando. Então, nesse caso aqui, por exemplo, do videogame, o efeito Joule é ruim, né? O efeito Joule não é benéfico. Tanto é que você pode comprar um cooler, né? O computador tem isso. Você tem aqueles coolers. Pô, tem cooler que é água, né? Tem um sistema de água que passa pela placa-mãe lá, de maneira a resfriar a placa-mãe. Pô, tem uns coolers muito sinistros, né? Por exemplo, essas ilhas de internet e tudo mais, que tem vários equipamentos ligados, você tem que colocar isso num ambiente onde o ar-condicionado tem que ficar bombando, né? Porque se o ar-condicionado não ficar bombando ali, aquilo ali pode danificar, justamente graças a quem? Ao tal do efeito Joule. Tu mandou? Deixa eu ver aqui as dúvidas então. O pessoal tá mandando aqui. Tá, vamos lá. O Dedico falou, prof, o que é a resistência interna da bateria? Então, o Dedico, uma bateria, ela também tem resistência. Tudo tem resistência. Então, é isso. A resistência interna seria o quê? Seria essas resistências das conexões, dos dispositivos que você tem ligados, né? Que inevitavelmente vão dissipar parte da energia. Então, parte da energia que a bateria, parte da DDP, por exemplo, que ela gera, você não vai conseguir aproveitar, porque parte dessa energia vai ser dissipada pelas resistências. Não é uma resistência que você coloca lá dentro de propósito. Na verdade, essa resistência interna, ela meio que está representando todas as resistências de todos os dispositivos que tem dentro da bateria, que inevitavelmente você não tem como fugir dessa resistência. Entende? Hoje em dia, a ciência, ela estuda, existem alguns cientistas, né, alguma parte da ciência, uma vertente da ciência, por exemplo, que estuda supercondutores. Né? O que seriam os supercondutores? São justamente aparelhos, dispositivos que possuem uma resistência muito baixa. Os supercondutores, eles têm uma resistência próxima de zero. Pô, isso é um grande avanço. Se a gente conseguir dominar bem isso, né, a gente vai conseguir, por exemplo, economizar muita energia. Por quê? Porque inevitavelmente tudo vai ter resistência, tudo vai dissipar energia sob a forma de calor. E aí a bateria, por exemplo, não é diferente. Tá? O Vicente Dutra falou: boa noite, professor. Posso crer que as leis de Coulomb explicam cargas elétricas paradas, eletrostáticas. Já as leis de Ohm são usadas para explicar as cargas elétricas em movimento, eletrodinâmica. Por favor, confirme isso na aula. É exatamente isso. É exatamente isso. Perfeito, Vicente. A lei de Coulomb ela vai explicar como é que uma carga aplica uma força na outra, mas essas cargas em repouso. Né? A lei de Coulomb ela é uma lei dentro da eletrostática, tá, Vicente? Então, na verdade, o campo maior é a eletrostática. Eletrostática, você estuda lá dentro o quê? Força, campo elétrico, potencial elétrico, energia potencial, trabalho elétrico, várias coisas. Mas o foco da eletrostática é estudar as cargas em repouso. É isso. Você tem um sistema em equilíbrio, onde as cargas estão ali paradas, e aí, né, como é que o meio vai se comportar com isso? É a eletrostática. A eletrodinâmica, aí já
já é o caso em que você consegue fazer essas cargas se moverem, né? E você começa a ter fluxo de carga. E aí, né, qual é o resultado que isso vai dar? Aí a gente vai estudar a elerodinâmica. Então, a lei de Ohm é uma leizinha que está dentro da eletrodinâmica. Tá certo? A eletrodinâmica toda não se resume à lei de Ohm, da mesma forma que a eletrostática não se resume à lei de Coulomb. Essa lei de Ohm e lei de Coulomb estão contidas nesse grande grupo aí que é eletrodinâmica e eletrostática. Tá certo? E aí, bom, eu queria fazer uma questãozinha também, exemplo aí, para a gente poder trabalhar um pouquinho com a segunda lei de Ohm. Então, uma questão também do Enem, também recente, ó. Quer ver? Aqui, ó. Olha essa questão 3 aí. Olha lá. Cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos. Deixa eu voltar aqui para o chat. Show. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns dos fios construídos, respectivamente com as mesmas unidades de medida. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias, uma aproximação confirmada pelo estudo. As resistências elétricas dos fios em ordem crescente são... Ó, essa questão também é uma questão do Enem, tá? Também é recente. E aí, vamos lá. Ele fala que você tem vários fios com comprimentos diferentes e áreas diferentes, tá vendo? Mas que a resistividade, ela se mantém constante. Ela é a mesma para todos. Tá? Então imagine que esse material aí, ele é o mesmo, né? O cara tá usando o mesmo, sei lá, cobre, vamos supor. Então ele tá usando cobre para fazer os fios. Só que um fio tem uma área 9, o outro tem uma área 4. Aí você vai falar, mas 9 e 4 quanto? Não importa. Ele falou que a unidade de medida é a mesma. Você pode pensar que é milímetro quadrado ou centímetro quadrado, não importa, tá? A gente não vai trabalhar com essas unidades, porque ele falou que são as mesmas unidades. E como eu só quero comparar, eu vou usar os números sem me preocupar com as unidades. A mesma coisa o comprimento. Esse comprimento é o quê? Será que é em metro? Será que é em centímetro? Não importa, tá? Bom, cada fio desse aí vai ter uma resistência. E aí vamos colocar em ordem crescente. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá, ó. Aqui. Vamos calcular o R1. R1 vai ser ρ, que é a resistividade, L, que é o comprimento, 312, né? Sobre A, né? Sobre A, que é 9. E aí, quanto é que vai dar isso? O ρ eu não sei, tudo bem. Mas todo mundo vai ter o mesmo ρ, então deixa o ρ ali. 312 dividido por 9, cara, 270 dividido por 9 dá 30. Falta 42. Se fosse 45, dava 35. Cara, então isso aqui dá muito próximo de 35. Dá um pouco menos que 35. Tá? Vamos ver se a gente vai precisar fazer a conta com muita precisão. Porque se os números forem muito afastados, não preciso. Vamos ver o fio 2. É o mesmo ρ, ele falou que é o mesmo ρ, só que o fio 2 tem um comprimento de 47, né? E a área 4. Então, ρ, L sobre A. Olha lá, se fosse 48, dava 12. Então, isso aqui é quase 12. Beleza, vamos ver o 3. O fio 3 vai ser ρ, L, que é 54, ó, né? Sobre A, que é 2. 54 dividido por 2 vai dar 27 ρ. Né? Aqui é 27 ρ, 12 ρ, 35 ρ, certo? O ρ é o mesmo, então
Para comparar, você não precisa nem se preocupar com o Rho. É o mesmo. E o fio 4? Qual vai ser a resistência do fio 4? Olha lá. Rho L, que é 106, sobre A, que é 1. Então isso vai dar 106 Rho. Pronto. Então os valores: 35, 12, 27 e 106. Então, ordem crescente, ó, o maior é o R4. Já descarto essa e essa. O maior é o R4. Depois do R4 vem o R1. Depois do R4 vem o R1. Tá aqui, ó. Então, gabarito é a letra C. Olha lá. O maior é o R4, depois é o R1, depois é o R3, que é 27, por último R2, que é 12. Perfeito. Tá aí. Essa é a segunda lei de Ohm. Maravilha? Deixa eu voltar aqui para vocês printarem. Vamos lá. Printa aí, ó, a primeira lei, tá? U igual a RI. Printou. Agora, a segunda lei. Tá aí a segunda lei. Certo? Foi que foi. Aí, vamos lá. Quero que você depois faça as outras questões, tá? Mas tá aí, ó, a questão 2, que a gente fez, que era da primeira lei. Foi que foi. E a questão 3, que era da segunda lei. Tá? Essas duas questões são bem recentes do Enem. Questões tranquilas, tá vendo? Então é isso, cara. O que a gente quer que você faça é isso. Eu quero que você, por exemplo, não erre uma questão dessa. Ah, professor, caiu uma questão muito complicada. Beleza, cara. Pô, tu vai errar e todo mundo vai errar. Entendeu? Então, sei lá, eu quero fazer história. Professor, eu quero fazer letras. Beleza. Tu errou, todo mundo errou também, tá tranquilo. Tu não pode errar uma questão fácil dessa. Né? Então, essas questões aí, pô, que são simples. Se você tá aqui, assistiu a minha aula, viu a primeira lei, viu a segunda lei, cai uma questão fácil dessa, você acerta. Esse é o meu intuito. É isso que eu quero. Eu quero que você acerte essas questões, certo? Aí, claro, as questões mais difíceis, você vai precisar trabalhar um pouco mais, treinar um pouco mais, né? Para você ficar mais afiado, né? Isso é normal. É necessário que você tenha né? Você consiga refinar mais a sua conta aí, para você fazer as questões mais complicadas. Mas as questões fáceis, cara, assistindo a aula você consegue matar. Por isso que é muito importante assistir as aulas. É por isso que você não pode desdenhar, chutar o balde de nenhuma matéria, né? É importante você estudar tudo, todas as matérias, para você aprender minimamente, nem que seja de forma rasteira, todos os assuntos. Que aí, as fáceis você tira a tua onda. Show de bola? Maravilha, gente? Então é isso. Obrigado aí pela participação de vocês. Mais uma vez, foi um imenso prazer. Um beijo grande. Boa semana a todos e até o próximo episódio. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.